Estamos desejando uma excelente noite a todos. Aqui quem vos fala é o diácono presbiteriano Cláudio Henrique. Estamos exibindo aqui mais um dos nossos estúdios, o vídeo 04. Esse vídeo 04 ele vai expor para você aí um estudo completo sobre o evangelismo contínuo e discipulado, que você pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar, o livro de Atos, no capítulo 5, 42, que fala sobre evangelismo contínuo e discipulado. Formato de exibição do vídeo aí é em áudio. A questão da legenda aí você pode atualizar no país que você tiver, você pode atualizar a sua legenda aí. Aqui nós atualizamos para português. As nossas programação ela tem divulgação sempre na segunda-feira após 19 horas, quinta-feira após as 19 horas, sábado após as 19 horas. Sempre após 19 horas você vai ter uma explanação aí, uma mensagem, uma oração bíblica, um estudo maravilhoso para edificar a sua vida. O nome do programa é o Despertar para o Saber em Cristo. É um programa justamente feito, programa preparado aí de oração e mensagem bíblica, que vem aí com o intuito de fortalecer e capacitar a sua vida mais e mais, para você estar sempre na constância e da reflexão da sua vida, como anda a minha vida espiritual, o que é que eu tenho que fazer para botar a minha vida espiritual em dia. Vai pensar também, fazer uma reflexão na constância de ir à igreja sempre. Nossa programação é um fortalecimento, é um trabalho evangelístico nosso, para não só na amplitude da igreja local, da minha igreja local, mas é um programa amplo, onde ele vai gerar uma reflexão na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. E muitas das pessoas que ouviram o nosso vídeo, estudar os nossos estudos, vão fazer uma reflexão, vão botar em dia a questão da ida, a questão da permanência a nível congregacional local. É um trabalhar do Espírito Santo de Deus maravilhoso para a vida das pessoas, e também edifica a nossa vida também. Quanto mais a gente se capacita, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente fica mais capacitado, mais preparado por Deus para enfrentar as lutas do dia a dia, as lutas da vida, que são enormes. Então, só Deus na nossa vida mesmo, só Cristo para nos fortalecer e nos ampliar a nossa visão espiritual, para a gente cada vez mais estar pertinho dele. Nós estamos iniciando, agora vamos iniciar com a oração, e após aí a gente vai fazer a explanação. Você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia, abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 42. Em seguida a gente vai ler aí para você, e você pode acompanhar conosco. Senhor, muito obrigado pela tua oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez na tua presença, estarmos mais uma vez cultuando e edificando e nos fortalecendo da palavra do Senhor para com a nossa vida. Senhor amado, nos capacite cada vez mais, Senhor. Derrama a tua misericórdia, a tua sabedoria, para vivermos de maneira, Senhor, que o Senhor sempre venha se agradar da nossa vida, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que tu formaste o homem do pó da terra e nos desse também, Senhor, o fôlego de vida. Por isto, nós rendemos glória a ti, meu Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor para sempre, no coração e na nossa vida, Senhor. Senhor, te louvando porque tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, te peço também nesse momento, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor. Venha colocar, Senhor, nas nossas palavras, colocar no nosso estudo, muita sabedoria, Senhor, para as pessoas, quando elas acessar esse estudo, Senhor, elas venham se edificar, elas venham se fortalecer, elas venham se renovar, elas venham parar, como eu falei, Senhor, no início, elas venham parar
e fazer uma reflexão, Senhor, de suas vidas. Fazer uma reflexão de suas vidas e ver o ponto que elas necessitam, Senhor, de ir à tua casa, de glorificar o Senhor, de buscar o teu ensinamento, de ler a palavra de Deus, de se fortalecer na constância da oração todos os dias, independente da igreja, mas na nossa casa, na amplitude da nossa casa, de lermos mais a Bíblia, Senhor, de buscarmos mais a tua palavra para a nossa vida, não só esperando que o pastor, Senhor, faça a parte dele, mas de nós fazermos a nossa parte. Então, que haja uma reflexão, que haja um avivamento nas vidas das pessoas, Senhor, para buscar cada vez mais o fortalecimento do Senhor para o nosso coração e a edificação do Senhor para com a nossa vida. Senhor, te adoramos, Senhor. Louvado e exaltado seja para sempre o Senhor na nossa vida, Senhor. Nos guia e nos dá a tua direção para com a nossa vida, Senhor. Senhor, te adoramos, Jesus. Nós fechamos a nossa oração e dizemos que somos gratos pelo ensinar do Senhor, cuidar do Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Senhor que está no controle de tudo e de todos, Senhor. Senhor, glorificado seja o Senhor. Obrigado pela tua disciplina, ela tem alcançado o nosso coração, Jesus. Te louvamos e te exaltamos sempre para com a nossa vida, Senhor. Estamos iniciando mais uma programação aí do programa Despertar para o Saber em Cristo. Como eu falei, você pode abrir a sua Bíblia agora. A gente vai ler o livro de Atos, no capítulo 5, 42, o versículo, que diz assim: para nós presbiterianos, a nossa Bíblia, o texto dela está escrito assim, o formato está escrito assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aí meu irmãozinho, minha irmãzinha, quando a gente entra no estudo referente a evangelismo contínuo, o texto principal é evangelismo contínuo e discipulado. Quando a gente vê esse versículo aí, e esse capítulo 5, versículo 42 de Atos, a gente fica tão maravilhado que a gente separou aqui desse versículo e esse capítulo que a gente leu, algumas observações de lição para a nossa vida. Ele fala aí nesse capítulo e o versículo 42 que as observações que eu tirei faz assim, eu grifei aqui e fala: e todos os dias, logo no início fala assim, todos os dias. Outro ponto, não cessavam de ensinar. Outro ponto, no templo e de casa em casa. Eu quero que vocês entendam aí, que você entenda esse versículo. Quando a gente fala aqui sobre todos os dias, é porque já está dizendo aqui que eles evangelizavam sempre, não tinha descanso, era sempre. A vida daquelas pessoas ali no início da igreja primitiva, havia uma constância muito grande da parte de evangelização e discipulado contínuo. E eles não cessavam de ensinar, a constância lá era grande. O foco daquelas pessoas lá, elas estavam no crescimento da igreja e principalmente no amor que eles tinham no coração, que era o quê? De anunciar a Cristo. O amor deles era um amor puro. Eles faziam aquilo, mas eles não esperavam nada em troca. E se você ver aqui, é um estudo tão maravilhoso e tão edificador, que quando a gente fala assim que eles não cessavam de ensinar, e é porque havia uma constância muito grande. Aí diz aqui também outro texto que eu grifei aqui: no templo e de casa em casa.
eles tanto, lá na frente a gente vai ver mais à frente do ensino, você vai, dessa lição aqui você vai ver qual foi o segredo, qual era o segredo que existia ali para aqueles cristãos crescer exageradamente, de uma maneira tão rápida, crescer ali o número de pessoas, o número de denominação, de igreja. Aí dentro desse estudo aí está um segredo aí muito grande. E o evangelho contínuo e discipulado são os pilares. Essa parte que nós estamos estudando hoje, elas são os pilares da igreja primitiva, são os pilares de uma igreja que deseja aí o processo de expansão, tanto no passado como no presente agora. Está aqui os pilares fundamentais da igreja, em Atos 5,42. Vemos que os apóstolos não se limitavam a pregar ocasionalmente, mas tinham ali um compromisso diário. Como eu falei, o compromisso dele era uma constância, a parte de evangelização, a parte do anunciar Jesus Cristo. Continuando aqui, e com uma propagação do evangelho tão grande e um ensino tão maravilhoso e perfeito, e os novos convertidos vinham cada vez mais ao templo. Eles tinham o prazer de permanecer, de estar, de vir à igreja do Senhor, porque o ensino era um ensino de qualidade, é um ensino atraente, aonde atraía as pessoas. Eles pregavam e centralizavam as suas pregações no Evangelho de Jesus Cristo unicamente. Eles tinham um compromisso diário, não se você levar para o presente nos dias atuais, você vê aí que muitos dos cristãos hoje só vão à igreja ao final de semana, um dia por semana, muitas vezes 2 dias por semana, mas no momento que você vai para esse texto aqui, você vê uma constância permanente. A igreja era permanentemente alicerçada, o pilar principal da igreja era o trabalho evangelístico, todos os dias, todos os momentos, havia uma constância muito grande. E a Bíblia fala que as pessoas que recebiam aquelas palavras, as pessoas que eram evangelizadas, elas vinham e lotavam aqueles templos, aqueles locais. Era uma massificação tão grande do evangelho que as pessoas vinham, e era uma autoridade tão grande que aquelas pessoas tinham na parte de evangelização. E quando falamos sobre evangelismo, a gente encontra várias referências na palavra de Deus, no livro sagrado, sobre evangelismo. Esse tema principal que nós estamos estudando hoje, o evangelismo contínuo e discipulado, a gente vai falar aqui uma parte, mas que o estudo é um estudo glorioso, um estudo grandioso, um estudo para pessoas que têm o dom, pregadores que têm o dom da palavra. Você passa aqui 4, 5 horas pregando, porque é um estudo intenso. São vários versículos e capítulos da Bíblia que levam para esse tema sobre evangelismo contínuo e discipulado. A gente vai ver aqui alguns capítulos e versículos que você pode também acessar aí, você pode constatar aí também. A gente separou aqui alguns aqui, porque o estudo é grande, é um estudo glorioso que fala. Se eu for pegar 4 horas, que não estou dizendo aqui, 4, 5 horas, porque tem muita coisa, muita coisa a ser estudada, muita parte de referências aqui gloriosa, ensino glorioso, que mostra aqui o segredo daquela igreja do passado, e mostra também o segredo para a realidade dos dias de hoje. A gente sabe que nos dias de hoje há uma grande dificuldade aí. Grandes movimentos surgiram ao longo dos anos aí, dos séculos, principalmente agora no século 21. Muitas das pessoas que foram evangelizadas, pessoas que passaram muitos anos na igreja, de uma hora para outra,
perderam a esperança, enfraqueceram. As lutas da vida vieram e sufocaram as pessoas, tiraram aquelas pessoas aí para tão fora do evangelho. São pessoas que de longe escutam e se fortalecem usando outros meios, pessoas que deixaram a amplitude da congregação, a questão da união entre os irmãos dentro da igreja, mas que fica fica um espaço muito grande no coração, um vácuo muito grande lá dentro do coração, um preenchimento a ser preenchido dentro do coração da pessoa, porque nós cristãos que fomos evangelizados, que passamos algum tempo dentro da igreja, independente de qual tempo a pessoa passou, mas que todos nós, independente de cristão, nós sentimos o desejo de ir à igreja, nós sentimos o desejo de orar. A pessoa que passou um tempo que ela saiu, ela sente o desejo mais ainda, aquele desejo de ouvir a palavra, aquele desejo de buscar a palavra, de ouvir o pastor, de se congregar entre os irmãos, aquela irmandade maravilhosa, aquela amizade maravilhosa. Isso aí fica no coração da pessoa, na essência da pessoa lá dentro, e ela sente o desejo. Então, quando falamos sobre evangelismo contínuo e discipulado, entra essa parte aí para a pessoa fazer uma reflexão novamente, levantar a cabeça, independente das lutas e da dificuldade. A nossa vida também é assim, também tem as dificuldades, tem as lutas, a gente se enfraquece também, e é assim, a gente cai, se levanta, e o sucesso é lutar sempre, levantar e dizer: rapaz, eu vou vencer com Cristo, Jesus me ama, vale a pena investir a minha vida, toda ela, 100% em Cristo. Vale a pena eu voltar na amplitude da minha congregação, vale a pena eu permanecer firme, agradando ao nosso Senhor Jesus, e levantar a cabeça, retornar e pegar firme e evangelizar, voltar a ler a Bíblia, voltar se fortalecer com o estudo da palavra novamente. Isso é maravilhoso. O que não pode é a pessoa recuar de vez e permanecer fora do contexto da palavra de Deus, porque o nosso alvo principal é a salvação em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, a Bíblia fala que só há salvação em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não há salvação para a nossa vida, não. E continuando, aí você pode ver aí, quando falamos de evangelismo contínuo, o chamado ao evangelismo, tem um material vasto da palavra de Deus sobre esse que aborda também esse tema aí de evangelismo contínuo e discipulado. Aí fala que: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode checar aí no livro de Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, que fala esse versículo. Outro versículo também que diz assim: ide e fazeis discípulo a todas as nações. Esse versículo, essa passagem aí está no livro de Mateus, no capítulo 28, 19 ao 20. Outro que eu separei aqui também, que esse aqui nós lemos aí no nosso versículo de Atos, capítulo 5, 42, que diz aqui é onde a gente vai mostrar o segredo dos dias atuais e o segredo do passado, daquela igreja do passado, aonde aquela igreja cresceu e houve uma expansão tão grande que ficou marcado perpetuamente, marcado como um dos marcos da expansão do evangelho. E começou por aí nesse tempo, e fala sobre o evangelismo daqueles homens, daquela igreja inicial. Aí, se você pegar o capítulo 5, 42 de Atos, diz assim, ó:
e todos os dias no templo e de casa em casa. Pronto, é aqui, de casa em casa. Aí diz aqui, evangelismo no templo e nas casas. No templo, a gente colocou aqui, no templo, encontros públicos, cultos e pregações abertas. Nas casas, evangelismo pessoal, pequenos grupos eles formavam, discipulado próximo, acompanhava aquelas pessoas proximamente. Era uma abordagem dupla, gerava um crescimento e um fortalecimento espiritual da igreja primitiva muito grande. Pronto, é aqui onde a gente encontramos aqui o segredo da cereja do bolo aqui, o segredo principal dos crentes primitivos e de hoje nos dias atuais, porque falam aqui no estudo aqui que havia uma constância muito grande e que todos os dias eles estavam praticamente voltados 24 horas para o processo de evangelização e ganhar almas e anunciar Jesus. Era uma constância muito grande, onde mostra o versículo, não cessavam de ensinar, e no templo e de casa em casa. Pronto, no templo e de casa em casa é o segredo principal. É aqui que está o segredo da expansão tão grande e tão rápida da igreja primitiva, que pode ser, a gente tem que copiar esses modelos, e atualizar para os dias atuais, aonde a gente o que vai conseguir novamente pegar o foco e formar uma igreja forte, uma igreja gloriosa, uma igreja maravilhosa, uma igreja crescente, uma igreja de expansão, porque hoje nos dias atuais, como eu falei logo bem um pouco atrás, aí eu falei sobre a questão da atualidade hoje. A atualidade hoje, eu sei que naquele tempo havia algumas coisas diferentes dos dias de hoje, né? Mas havia uma preocupação maior, havia um compromisso maior, havia mais determinação, havia mais amor, havia as pessoas faziam aquele processo de evangelização, mas eles não esperavam nada em troca, eles não esperavam nenhuma mudança das suas vidas com relação a esse processo de anunciar Cristo. Eles não esperavam nada, era um amor tão grande, um amor puro e maravilhoso, que eles faziam por a pureza do amor, de falar, anunciar a palavra de Jesus Cristo. Só em anunciar Jesus Cristo, para ele aquilo ali já era uma maior vitória, era algo que preenchia os seus corações só de falar do amor de Cristo, e atrás das pessoas de falar do amor de Cristo. Era maravilhoso esse processo aí de expansão e de amor ao próximo. E era uma abordagem que gerava um crescimento e um fortalecimento espiritual muito grande na igreja primitiva, por causa desse amor intenso que eles tinham. Outro ponto aqui onde a gente fala aqui, mostrava também, nesse estudo ele mostrava também Jesus e os discípulos. A palavra de Deus mostra que Jesus evangelizava também continuamente pelas cidades. A Bíblia fala que Jesus também foi um dos principais responsáveis também pelo crescimento e a formação dos discípulos dele. Evangelizar é um mandamento de Jesus e deve ser um estilo de vida para nós, nos crentes, nos dias de hoje. Jesus, ele era um discípulo que evangelizava continuamente pelas cidades. Outro ponto que mostra também o estudo, mostra Paulo em Éfeso, que pregava diariamente. Paulo foi passar um tempo em Éfeso, ele passou 2 anos constantemente pregando. O ministério de Paulo em Éfeso, na Bíblia, consta que ele pregava e falava constantemente sobre Jesus. No início ele ensinava nas sinagogas, não encontrava nenhum
nenhum obstáculo referente aos locais, mas ele encontrava. Era como se fosse assim, eles não tinham locais certos, eles iam em qualquer local, em qualquer canto, em qualquer cidade, em qualquer viela, qualquer beco, qualquer casa. E mostra aqui que Paulo encontrou um pouco de resistência, ele encontrou um pouco de resistência e oposição. Mas assim que ele encontrou, nesse processo de evangelização, encontrou oposição e resistência, ele logo identificou e mudou sua estratégia e passou a ensinar na escola, uma escola chamada Tiranos. Isso aí é um outro estudo, é outro complemento que depois a gente vai passar também a fazer sobre essa escola de Tiranos. Mas mostra aqui o processo de evangelização desses pregadores aqui inicial, desses apóstolos, desses missionários, em um amor tão grande, e que tornou aí o discipulado e o evangelho contínuo um dos pilares fundamentais da igreja primitiva, em Atos, no capítulo 5, 42, onde os apóstolos eles pregavam aí maciçamente, diariamente, em todos os momentos, e eles tinham um compromisso diário tão grande com o processo de evangelização e pregação para os novos convertidos. E nesse processo de evangelização que eles faziam aí, a Bíblia mostra aí que aonde eles passavam, as residências que eles passavam e anunciavam a Cristo, aquelas pessoas eram impactadas pelo poder da palavra. Você recebia aquela palavra e era como se fosse assim, você ficava, eles iam embora, passavam, deixavam a mensagem no coração das pessoas, mas aquelas mensagens elas tinham um poder tão grande que tomava conta do coração da pessoa, que era pura. Eram homens que evangelizavam, homens puros mesmo, que levavam uma autoridade grande na palavra. A palavra entrava no coração das pessoas, e quando eles passavam isso embora, as pessoas ficavam fazendo aquela reflexão em seus corações, que a palavra era uma palavra tão maravilhosa que ela impactava o coração das pessoas para ir à igreja, ir à casa de Deus e participar também do processo de congregação. E a pessoa ficava naquela, tal dia eu vou à igreja, tal dia eu vou assistir aquele culto, tal dia eu vou assistir a explanação daquele homem de Deus. E só parava aquele impacto daquela mensagem no coração quando a pessoa tomava aquela decisão e ia ouvir um culto, ouvir uma pregação, um sermão. E era uma pregação, mas a gente sabe por trás disso aí estava o quê? O Espírito Santo de Deus. Esse estudo aí é um estudo glorioso e grandioso, um estudo, como eu falei logo no início, leva 4 ou 5 horas para falar. Mas a gente separou uma parte desse estudo e a gente viu aí a questão de algumas passagens bíblicas no livro de Marcos 16, 15, Mateus 28, do 19 ao 20. Temos outros versículos também que fala em Lucas, no capítulo 8, versículo 1. Falamos também em Paulo, em Éfeso, no Atos 19, no versículo 9 ao 10. E falamos no livro de Atos 5:42. A gente viu aí algumas lições maravilhosas para o nosso dia a dia, nosso fortalecimento. E a gente viu que esses homens, eles pregavam todo dia, viu que não cessavam de ensinar. A questão, não só a pregação era no templo, mas de casa em casa. E era um processo 100% de anunciar Cristo Jesus. Às vezes eu fico pensando aí, já pensou se a igreja atual, todas as igrejas cristãs que existem hoje no mundo, voltassem num processo desse, de dizer mesmo assim, a questão liderança, levar o povo, os líderes, e houvesse um impacto geral, tanto no Brasil e no mundo. E primeiro começando pelo processo de
da liderança, e depois a liderança levando ao povo. Se essas pessoas fossem conscientizadas novamente pelo Espírito Santo, para a gente retornar a um processo desse de anunciar Jesus, numa massificação dessa constante, em todos os dias, onde a gente estiver no trabalho, onde a gente estiver na nossa casa, para os nossos vizinhos, na rua onde a gente for resolver algo, no comércio, de casa em casa, no templo. Já pensou se houvesse um avivamento desse, Deus colocasse no coração das lideranças, colocasse no coração das pessoas um novo processo desse de avivamento a nível mundial, de anunciar a Cristo e exaltar o nosso Deus novamente? Meu irmão, seria algo maravilhoso para o mundo, seria algo maravilhoso, seria algo grandioso a nível internacional, mundial. Hoje nós passamos por cada dificuldade, cada luta, alguns pontos aí cruciais, muito preocupantes a nível mundial, cada dificuldade, cada luta. Tantos irmãos da nossa igreja, os irmãos das igrejas, irmã, passamos cada dificuldade. Aí eu fico pensando assim, já pensou se a gente trouxesse para a nossa vida novamente um avivamento desse a nível mundial, principalmente começando pelo nosso coração, a nossa vida com Deus, e um processo de renovação, de santificação para a nossa vida. Pensa aí que maravilha seria. Como eu falei aí, que tantos pontos cruciais de relevância e importância hoje, que tudo está acontecendo porque o ser humano ele foi se afastando cada vez mais da santificação, foi se afastando cada vez mais do anúncio do Evangelho de Cristo no coração. A pessoa vai tirando cada vez mais, se distanciando da palavra de Deus, de Cristo Jesus na sua vida. Meu irmão, aí está aí o grande resultado que o mundo está passando, as lutas, as dificuldades, porque eu tenho quase certeza, plenamente, não 100%, mas 1000%, se houvesse um processo de santificação ao coração das pessoas, movido pelo Espírito Santo de Deus, 100% das nossas lutas não, porque a Bíblia fala que sempre tereis aflições nesse mundo, sempre a gente vai ter, mas 50% das dificuldades maiores que existem no mundo hoje, um ponto são as guerras que estão abatendo os seres humanos, que estão levando coisas desumanas entre os seres humanos. E outros pontos também, a fome. Outro ponto também, esses dois aí são mais cruciais que nós estamos falando. A guerra, a fome. E tem vários pontos mais alarmantes, mas eu tenho quase certeza plenamente, se houvesse um avivamento, uma chamada ao avivamento de Deus no coração a nível mundial das pessoas, e as pessoas, como a gente vê no passado, onde as pessoas clamavam ao Senhor, as lutas, as pestes, as dificuldades grandes, as grandes coisas que aconteceram, que tentaram destruir a humanidade, e a humanidade, os seres humanos só venceram por causa da oração, da constância da oração e do buscar mais a parte espiritual, o avivamento espiritual, de buscar e confiar em Deus, chegar mais próximo de Deus, retornar novamente aos caminhos de Deus, retornar novamente à questão da constância, voltar novamente ao lar da congregação, a amplitude da congregação, e voltar a sermos mais cristãos novamente,
sermos cristãos autênticos, aonde a gente vê o que? A luta e a dificuldade do próximo que está muitas das vezes do nosso lado, a gente lutar também com ele, a gente é mais ou menos por aí. Tenho certeza que se esse avivamento tomasse conta nas igrejas no mundo, 50% das lutas grandes a gente iria com certeza vencer, como as pessoas que clamaram ao Senhor no passado nas grandes dificuldades, elas venceram. A Bíblia mostra que muitas das dificuldades e pestilências tomaram conta do povo, e o povo foram vitoriosos. As pessoas foram vitoriosas por causa da mão e o poder de Deus que atendeu às suas orações. Nós estamos fechando o nosso estudo e fechando com uma oração dizendo: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez de estarmos na Tua presença, Senhor. Senhor, que a Tua palavra nos capacite cada vez mais o nosso coração, Senhor. Lá no início falamos que Tu nos formaste, Senhor, formaste a humanidade do pó da terra. Senhor, foi Tu que nos desse o fôlego da vida, e por isso rendemos glória a Ti, Senhor, nesse momento. Louvado e exaltado seja o Senhor para sempre na nossa vida. Senhor, estamos desejando uma excelente noite a todas as pessoas, Senhor, que aqui vão acessar esse estudo, e que a sabedoria e o ensino que ficou nesse estudo, Senhor, elas venham impactar o coração das pessoas, elas venham, Senhor, fazer reflexão, como nós falamos já no início, Senhor. Que essas pessoas que acessarem esse estudo, elas venham fazer uma reflexão e venham dizer assim: eu tenho que me fortalecer no Senhor. Eu tenho que voltar a agradar ao Senhor. Eu tenho que voltar à amplitude da minha congregação. Eu tenho que voltar novamente, estar em união na amplitude da minha congregação com os meus irmãos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um ensino de qualidade, um ensino de sabedoria que o Senhor colocou no nosso coração. Então nós concluímos, Senhor, esse estudo de hoje, porque sabemos, Senhor, que a Bíblia diz que a Tua palavra, os Teus ensinos, ele tem poder. Então, louvado e exaltado seja sempre o ensino da Tua palavra no nosso coração, Senhor. Senhor, te agradecemos, te adoramos, Senhor. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre o cuidar do Senhor para com a nossa vida. Jesus amado, Te louvamos e Te exaltamos sempre. Glória ao Senhor por mais um momento na Tua presença, Senhor. Concluímos o nosso estudo, o nosso vídeo 04. Abordamos no dia de hoje aqui, nessa noite maravilhosa, abordamos o tema principal, que fala sobre os fatores que influenciaram em um grande movimento de expansão lá da igreja primitiva. Hoje a gente abordou o estudo que fala sobre evangelismo contínuo e discipulado, que está no livro de Atos, capítulo 5, 42. Você pode depois também
acessar o estudo aí e se fortalecer na amplitude da sua casa, buscando mais capacitação para a sua vida. Nós estamos desejando aí uma excelente noite a todos. Até o próximo estudo.